Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos estudar o capítulo 8º da introdução do Livro dos Espíritos. Lembrando aos nossos irmãos que nós estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Temos aqui conosco Leir Stort. Queridos amigos e irmãos, pais nos lares, e o alerta: estudem profundamente o Espiritismo. Lembrando que o Leir é proibido para diabéticos, porque é uma pessoa muito doce, viu? Temos também aqui conosco Marcelo Aranda. Luz para todos os lares e todos os corações que estão nos ouvindo. O menino do vozeirão. Eu adoro isso. E temos aqui também junto conosco Guilhermina. Que bom que podemos estar juntos de novo. Ele é nega véia. Me atura há mais de 40 anos. Isso depõe favoravelmente a meu favor. Que sorte. Pois é, contribui, karma. Você tem muita karma. Guilherme tem muita karma. Tem muita karma mesmo. O negócio é esse. Então vamos começar com Leir o estudo, o primeiro parágrafo do tópico. Caros irmãos, este tópico número 8, o querido professor vem enfatizar para nós o imenso poder do autoconhecimento que cabe a cada um de nós. Estudar e nunca mais parar de estudar. Ele explica sobre essa realidade. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser realizado com proveito, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções, animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Esse pequeno parágrafo salta para nós como o conhecimento, um remédio, uma solução para acabar com todo o sofrimento na Terra. Ele completa: não poderíamos dar essa qualificação aos que julgam a priori, levianamente, e sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento necessário. Aí então ressalta o cuidado com o orgulho, a vaidade, a leviandade em achar que sabe muito, quando o mais estudioso entre nós não sabemos nada ainda, muito pouquíssimo. Ainda menos poderíamos dá-los a certas pessoas que, para não perderem sua reputação de homem de espírito, guardem essa expressão, se esforçam por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou todas como tais, por pessoas cujo saber, caráter, convicções merecem a consideração dos que se prezam de bem educados. É um alerta geral para todos nós, para despertar cada vez mais a humildade
e a clareza de raciocínio quanto à imperiosa necessidade neste século de entender a realidade espiritual. Que se abstenham, portanto, os que entendem que os fatos não são dignos de sua atenção. Ninguém pensa em violentar-lhes a crença. Concordem, porém, em respeitar a dos outros. Nós podemos trazer para um raciocínio geral o respeito a todas as crenças existentes. Podemos entender que todas as crenças, todas elas, sem exceção, compõem o mesmo cristianismo de outrora, apenas escrito, falado, explicado, com linguagem e escrita própria, conforme os costumes de cada povo e de cada nação. Então, lembrar as doutrinas na Terra que compõem o cristianismo é a doutrina de Jesus, a doutrina de Deus, a doutrina de todos os espíritos. Esta é a clareza com que eles entenderam de escrever e explicar abertamente em livros depoimentos que trazem para nós nos educarmos e acabar com o sofrimento na Terra. Guilhermina. Aquilo que nós viemos conversando e viemos falando, que estamos falando numa doutrina que traz colocações importantíssimas e que mantém-se em atividade com relação ao estudo, porque já ficou claro aqui que você não vai aprender de uma hora para outra tudo, não se consegue. Só que tem que ter perseverança, tem que ter seriedade, tem que ter humildade, no sentido de perceber que há muita coisa ainda para aprender, há muita coisa ainda para se estudar, para se refletir, e o que é mais importante de tudo isso, que respeite o outro, que é o que ele diz aqui no sinal, que tudo bem, se não compreende, ok, não quer tentar entender profundamente, ok também, é um direito seu. Agora, se abstenha, como coloca aqui, se abstenha de começar a ridicularizar, começar a ofender, começar a agredir muitas das vezes aquelas pessoas que se mantêm no estudo e que você não consegue compreender. Não quer? Então para. Mas respeita seriamente a crença do outro, seja qualquer que seja a crença do outro, se não é o que você concorda, ou o que você discorda, ou o que você não quer. Então respeita a crença do outro. Mais ou menos isso. Marcelo, vamos comentar isso. Nossa, esse trecho é fantástico. Porque ele nos permite ver quão profunda é a doutrina, quanto revolucionária, no sentido de revolucionar as coisas da vida, porque ela rompe totalmente com uma visão unilateral do materialismo, buscando aprofundar-nos dentro desse universo de saberes que são espirituais. E ela dialoga com todas as outras crenças, no sentido de que os nomes muitas vezes podem ser diferentes. E aí é que conclama todos que nos estão ouvindo, mesmo pensando sobre alguns aspectos diferentes, olhem com atenção, pois veremos que muitas vezes falamos de nomes diferentes, nomenclaturas diferentes, mas no fundo ela tem o mesmo sentido. Que é o sentido de quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, como o nosso querido Jesus nos trouxe, e ao próximo como a nós mesmos. Então, o Guilhermino agora vai dar sequência. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então já começa daí. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Devemos admirar-nos de não obter com frequência nenhuma resposta sensata a questões de si mesma graves, quando as fazemos ao acaso e a queima-roupa em meio a uma enxurrada de perguntas extravagantes. Óbvio. Se o assunto é sério e é necessário que haja uma continuidade do estudo para que nós possamos compreender, a gente não vai ter nenhuma resposta sensata se eu começo a fazer um monte de perguntas sem sentido nenhum, atabalhoadamente, por aí. Além disso, acontece muitas vezes que uma questão complexa para ser esclarecida exige outras preliminares ou complementares. Isso é muito interessante. Eu não posso perguntar uma coisa objetiva. Isso
isso aqui é isso. Só que eu tenho que entender que antes disso teve estudos para serem feitos e depois daquilo haverão outros estudos para que serve. Quem quer admitir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo princípio e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Claro, isso serve para tudo, para qualquer coisa que se queira saber. Ninguém, acho que raras são aquelas pessoas, aquelas crianças que nasceram, saíram do berço e saíram cantando e correndo. Elas obrigatoriamente aprenderam a sentar-se, a manter o tronco, conseguiram engatinhar. Alguns pulam a parte da parte mas com certeza tiveram que aprender a sentar, tiveram que aprender a ter equilíbrio para começar a tropegamente dar uns passos e depois aprender a correr. Isso é fato. Então, vamos lá. Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo princípio e seguir o encadeamento e desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige a um sábio, ao acaso, perguntas acerca de uma ciência, cujas primeiras palavras ignore, colherá algum proveito? Primeiro que o sábio vai olhar para ele, meu filho, meu filho, vamos começar pelo básico. O que você quer saber? Vamos começar pelo princípio da coisa. Você quer saber exatamente o que, filho? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? Claro que não. Porque se vem uma pergunta do meio do nada, baseada em nada, o sábio, por mais sábio e mais conhecimento que seja, ele não vai poder, a curto prazo, dar uma resposta satisfatória que o contemple. Isso considerando que o sábio seja uma pessoa tranquila e tal, e que compreenda a ignorância do outro. Essa resposta, mesmo que dê uma resposta, essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, por isso mesmo, quase sempre ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. Me veio uma pergunta agora, cada um dentro das suas próprias ignorâncias, não é? É como se eu, que matemática absolutamente, nessa encarnação, não foi uma das minhas faculdades desenvolvidas de maneira, digamos, mais profunda, vamos dizer assim, de uma maneira muito educada, se eu de repente tivesse que perguntar para você, para que você me explicasse física quântica, ou se você me explicasse assim algum processo matemático muito complexo, e eu te perguntasse sobre isso, aí você, oi? Se você fosse uma pessoa mais objeto e me conhecesse, você sabe quanto é 4 × 4? É mais ou menos por aí. Eu sei que para você 18 é igual a 18. Pois é, matemática para mim é o grande desafio dessa encarnação. Dá-se exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos instruir na sua escola com eles, devemos fazer um curso. Mas, como entre nós, é preciso escolher os professores e trabalhar com a assiduidade. Com relação a espíritos, primeiro é necessário que tenhamos humildade suficiente para saber, ter consciência que não sabemos. E aí começar do básico, do princípio, do básico, e começar a estudar com seriedade, com assiduidade e com seriedade. Não estudar para comprovar que está errado, e sim estudar com seriedade e respeito. Bom, vamos ouvir a nossa vinheta agora. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Marcelo, olha que conclamação ele nos faz. Vamos estudar de forma séria. Então, hoje, gente, nós temos tantas ferramentas. Então, quem está nos ouvindo, exatamente, todo dia estude um pouquinho. Se você está lavando louça, coloque no YouTube outros canais, outros sites, e assista um estudo, uma pessoa lendo, interpretando, analisando. Claro, se você puder, pega o livro e veja junto.
Se não puder, porque suas tarefas lhes conclamam naquele momento uma impossibilidade, escute. Naquele momento que você está lavando a sua loucinha, você vai meditando sobre aquelas informações, refletindo, perguntando. Se aparecem perguntas, anote. Que hoje em dia existem tantas possibilidades, né? Por exemplo, existem os audiobooks, né? Então quem tem dificuldade às vezes de ler as letras, porque às vezes elas somem, ou elas, para alguns, nesta encarnação, as letras são um desafio, né? Para uns são os números, para outros são as letras. Nós temos os audiobooks. E a pessoa que não consegue enxergar? Então, olha que maravilha. Então não se deixe abater, nem veja a montanha maior. Estude todos os dias um pouco. E então ele faz esse chamamento para a gente. Olhe para as questões do nosso dia a dia, pegue esses conhecimentos, coloque, relacione com as questões. O que o Espiritismo fala sobre esse assunto? O que o Espiritismo fala sobre aquele assunto? E aí, no final, ele vai chamar a atenção para a gente, para essa relação com os espíritos. Isso. E aí que é mais interessante. Se você não conhece nada, então, às vezes, cuidado, pois muitas vezes podemos ser enganados, né? Existem aqueles que às vezes se fazem luz, como diria, né, no Evangelho, os falsos profetas. Exatamente. Temos que tomar cuidado. Ao mesmo tempo que a ciência no campo da informática evoluiu, que trouxe para a gente novas oportunidades, infelizmente também na internet temos vários falsos profetas. Por isso a importância do estudo. Porque quando você escuta alguém falar uma coisa que você fala assim, isso é diferente, né? Aonde será que ele tirou isso? Vamos lá, vamos no Kardec, vamos na codificação, buscar as perguntas, buscar as respostas, buscar espíritos como Joana de Ângeles, né? Emmanuel, né? Tantos outros que possam trazer para a gente um conhecimento que seja calcado numa experiência, numa maturidade, para justamente evitarmos de sermos enganados por aqueles que se passam por falsos profetas. Então vamos lá. Dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, sobretudo aquelas que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Vejam a importância que eu acabei de falar. Tem mais o que fazer, né? Reuniões sérias, pensamentos para o bem, a caridade, como foi falado. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre homens afastam as pessoas sensatas. O campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. O que sucederia numa reunião dessas? Há uma pergunta grave, né? Como a gente pode imaginar sobre isso? O que poderia acontecer? Seria respondida, mas por quem? É como se no meio de um bando de galhofeiros lançássemos estas questões. O que é a alma? Imagine a resposta que eles poderiam dar. O que é a morte? Imagina, nossa, foi um tema tão sério, tão importante. E outras tão recreativas quanto essas. Se quereis respostas sérias, comportai-vos com seriedade na mais ampla acepção do termo e procurai preencher todas as condições requeridas. Só então obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, a fim de que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Então vejam como ele chama a atenção para a gente, da importância de a gente procurar grupos, reuniões, que buscam uma seriedade, né? E eu chamo a atenção também que é muito comum as pessoas, às vezes, né, fazerem dos espíritos como se fosse uma bengala ou, né, vão lá querendo saber coisas da sua vida. O que eu faço aqui, o que eu faço ali? E o livre-arbítrio. A gente tem um livre-arbítrio. E a gente tem que tomar cuidado, porque se não formos num lugar sério, ouvirmos uma orientação séria, né, podemos receber conselhos muitas vezes equivocados. Ou então, pior ainda, né? Os espíritos falam um negócio e a gente interpreta o nosso jeito, exatamente, da forma que a gente gostaria que fosse, né? Então, mais cuidados. E, de novo,
mais importante os estudos sérios, porque permite que a gente escute, né? A gente vai ver que a maioria dos espíritos sérios, eles nunca dizem façam isso ou façam aquilo. Exatamente. Eles sempre vão nos conclamar uma reflexão. Reflexão. Olha, como está assim? Como você está fazendo? O que está acontecendo? Né? E nos chama e nos convida para de quê? Para estudar e para fazer a caridade. Pois a caridade é uma mola propulsora de nós mesmos. Que nesse diálogo entre estudo, caridade, no meio dele vem a reforma íntima, que é um processo de autoconhecimento, de burilamento de nós mesmos e cada vez mais um processo de transformação do homem velho, que vai sendo despido e libertado dos seus andrajos, para a construção de um homem novo, dentro de um novo tempo, de novos conhecimentos, de novos saberes, de novas formas de viver e agir no mundo. É isso. Em cima da hora. Não, só vou estar mais de 2 minutinhos para ler a respeito disso aí. Vale destacar os 2 verbos, instruir e trabalhar. E o orientador diz aqui que devemos fazer um curso e procurar os melhores professores. E além de estudar e se instruir, é preciso trabalhar. Significa dizer, as orientações são boas, ler livros de romance, escutar fitas, ver vídeos no YouTube, a rádio, tudo isso tem valor. Mas, obrigatoriamente, é preciso ir em busca de um diploma que só uma instituição espírita com seriedade poderá, ao longo dos anos de estudo, oferecer a você também a oportunidade de trabalhar na caridade a serviço de Jesus. E lembre-se, onde ele está presente, o mal não comparece. Mas onde ele falta, logicamente, o seu lugar será ocupado por tantos outros mais sofridos que você. Então vamos lembrar do culto do Evangelho no Lar. Ele afirmou que onde ele estivesse presente com um ou mais, ele ali estaria. Então, gente, é hora de parar e ver, além dessas letras que traz beleza, o interesse em conhecer e trabalhar para Jesus. Então, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, programa no qual nós tecemos comentários a respeito do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós, Marta Batista e eu, estamos aqui para dar continuidade ao estudo do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, já para ganhar tempo, porque tem muito assunto aqui neste capítulo, eu já vou pedir a Marta para dar início aqui a seus comentários. Acredito que é da partir do item 5º, se a minha memória não está tão ruim, mas acredito que seja isso. Boa noite, Marta. Boa noite, Antônio.
Boa noite, amigos queridos ouvintes. Nós vamos então iniciar o estudo do item 5, que é a parábola, né, que fala sobre Nicodemos. Né? É um encontro que houve entre Nicodemos, não é bem uma parábola, e sim um encontro em que houve e que Nicodemos então demonstra, né, qual é o seu perfil diante de Jesus. Então inicia assim: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que tu viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe falou: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade eu te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. E, no entanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se tu não crês, quando te falo das coisas da terra, como acreditarás quando te falar das coisas do céu? Então, esse encontro, né, com Nicodemos é algo interessante, porque nós vamos analisar, né, aquela frase, que é a frase, digamos assim, básica do capítulo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a importância, né, da reencarnação no progresso do espírito. É essa a proposta, é esse o objetivo, né, desse encontro e desse contato que eles fizeram, e surgiu dali um diálogo. Então você vê que é interessante que a gente já inicia percebendo, ele era, né, Nicodemos era um senador dos judeus, quer dizer, um homem que tinha um conhecimento grande das leis. Mas, no entanto, como ele fez? O encontro aconteceu à noite. Quer dizer, ele não foi se encontrar com Jesus de dia, normalmente, como qualquer um marcaria. Ele marcou o encontro à noite para que ninguém o visse, né? Para que não houvesse um comprometimento. Quer dizer, ele agiu numa perspectiva, né, totalmente material. Quer dizer, para ele, mesmo sabendo que Jesus era inspirado e era, logicamente, acompanhado por Deus, tanto as coisas, né, mediante tudo que ele fazia, mas mesmo assim ele pensou, não, eu vou encontrar à noite, porque senão eu vou ficar mal na fita, como se diz no popular, porque vão ver que eu estou justamente com esse homem. Então esse era o perfil, né, das pessoas. Tinham medo, apesar de acharem que o que Jesus trazia, fazia, né, e desenvolvia era ótimo, mas tinham medo, porque não queriam se comprometer, né? Se a gente fizer uma relação até com a nossa vida, quantos de nós tem essa postura, né? Fica preocupado com o que vão pensar e não escolhe ou não escolhemos o lado correto. Então, é já uma pequena reflexão sobre isso. Por mais que você acredite, por mais que você saiba que aquilo é o ideal, é o melhor, você tem essa postura. E depois ele demonstra, né, através das perguntas dele, embora seja
um senador dos judeus, uma pessoa que tinha um conhecimento grande das leis, ele faz perguntas que Jesus percebe que, lógico, ele está tentando, né, sair de forma a não admitir o que aquilo realmente estava querendo dizer. Então, ele pergunta, né, por que, como uma pessoa que já é idosa pode nascer de novo? Bom, já é idosa, mas é outra história, né? E aí Jesus logo fala para ele, né, como pode nascer um homem que já é velho? E ele diz, nascer uma segunda vez. Jesus responde, em verdade te digo que se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, naquela época, né, a ciências a água era considerada algo básico, né? Então, eles viam, né, a questão da água como sendo o elemento principal. E aí, Jesus deixa claro, quem nascer da água e do Espírito. Quer dizer, você tem que nascer do corpo, né, e da alma. E aí, nascendo assim, você, logicamente, estará caminhando, né, no seu processo de progresso nas múltiplas reencarnações. Então, o objetivo era mostrar a reencarnação, mas é aquela questão, né? Tem olhos de ver, aquele que consegue enxergar, ótimo, aquele que não, prossegue até conseguir, né? Então ele faz perguntas óbvias, né? Como pode isso acontecer? E aí ele é mestre em Israel e ignora essas coisas, quer dizer, um mestre em Israel sabia tudo sobre as leis. E como esse mestre em Israel não sabia? Em verdade te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. E, no entanto, você não aceita o nosso testemunho, né? Jesus diz para ele, quer dizer, ele sabendo, tendo a certeza que Jesus era um espírito, né, evoluído, que estava ali sob a orientação de Deus, mas ainda assim ele não conseguia aceitar, quer dizer, fingia que não entendia, fingia que não compreendia o que Jesus estava propondo. Então, esse, né, era o objetivo principal, passar a ideia da reencarnação para que Nicodemos pudesse entender e todos que passassem a ler. Então, Jesus se referia, né, quando afirmava ser preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, justamente a necessidade da reencarnação para que o espírito pudesse voltar e, a cada encarnação, ele progredir, absorver os conhecimentos e ir caminhando em direção ao progresso, né? E Jesus se refere a isso desta maneira, fazendo a diferença entre a necessidade para ver o reino de Deus, uma existência insuficiente para nós alcançarmos o nosso aperfeiçoamento. Então, seriam necessárias novas encarnações, novas vidas, novas existências para que isso acontecesse. E, logicamente, que essa era uma ideia, né, e deixou bem claro que era necessário renascer da água e do espírito, ou seja, era preciso que ele tivesse um outro corpo, porque a água representaria ali, né, o outro corpo. E para interpretar essa frase de Jesus, né, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, Jesus não só distingue o corpo do espírito, deixa bem claro, né, que o corpo é uma coisa, o espírito é outra, o corpo gera outro corpo, mas não gera o espírito. Então é importante que a gente perceba, né, todos os ensinamentos que ele vai passando, frase a frase. Quer dizer, a formação do corpo é independente da formação do espírito. O corpo pré-existe, o espírito pré-existe, né, de modo que os traços físicos não são transmitidos aos filhos e nada tem a ver com as características morais. Quer dizer, parte física, sim, você recebe a herança genética, mas a parte moral, não.
Então, na verdade, as características morais, o espírito não herda, ele traz consigo de vidas pregressas, de vidas anteriores. Então, isso é algo que ele deixou também bem claro. E a interpretação da frase, o espírito sopra onde quer e ouve-lhes a voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, é justamente o que o espírito renasce, mas nós não sabemos que vida que ele teve anteriormente. Não sabemos. Qual a vida que ele terá depois dessa que ele está vivendo agora? Também não sabemos. Então, na verdade, é o espírito transitando, caminhando, né, na linha do tempo para progredir, para evoluir, para ele conseguir, no futuro, chegar a ver o reino de Deus. Então, diante, né, da surpresa de Nicodemos, diante dos ensinamentos, né, Jesus afirma a verdade das suas palavras e a sua autoridade, né, do seu testemunho, decorrente da sabedoria que ele tinha, porque era um espírito evoluído, era um espírito puro. Então ele diz: não dizemos senão o que sabemos e não damos testemunha senão do que temos visto. Quer dizer, ele mostra, olha, eu estou dizendo e você acredite em mim, porque eu só dou testemunho daquilo que eu vi e eu só falo daquilo que eu sei. Então, ele mostra a autoridade moral dele para que as pessoas compreendam. E Kardec segue dizendo: a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, nos itens 1 a 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como combateu a tantas outras. Longe disso, ele a confirmou com toda a sua autoridade, colocando-a como um princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, isso é uma condição necessária. O espírito só vai ver o reino de Deus em algum momento, e a cada existência ele se aproxima cada vez mais de ver, da possibilidade de ver o reino de Deus. Então a reencarnação é uma necessidade, ele precisa nascer de novo para conseguir ir se aproximando dessa condição de poder ver o reino de Deus. E ele segue: estas palavras, se um homem não renasce da água do Espírito, foram interpretadas como a regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito. Então veja bem que a ideia do batismo é algo que foi criado posteriormente. A ideia era essa, né? Renascer da água e do Espírito. Então elas foram substituídas, né, em certas traduções. As palavras do Espírito foram substituídas pelo Espírito Santo, que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia isso será constatado sem equívoco possível. Quer dizer, então é totalmente diferente, né? Se você não renascer do Espírito Santo, é algo totalmente diferente, porque o Espírito Santo representa aí o Espírito, digamos assim, a ideia, né, do Espírito superior, do Espírito puro, que é Jesus, nos abençoando e nos orientando e nos conduzindo, né, diante da nossa trajetória evolutiva. E não renascer da água e do Espírito, quer dizer, ele já fala em renascer, não é nascer. Renascer é nascer de novo, né? Já começa por aí. Então ele já está dizendo que o Espírito vai renascer. E se ele não renascer da água e do Espírito, ou seja, do corpo e do Espírito, então ele vai ter um novo corpo e o Espírito poderá então seguir novas etapas para progredir. Então a mudança foi feita na tradução. Isso, né, a gente conhece isso, vem lá de trás. As traduções iam fazendo, né, as podas que achavam necessárias, né, e acréscimos que também julgavam
ser mais úteis, né, para aquilo que eles queriam passar. Para se compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é igualmente necessário prestar-se atenção ao significado da palavra água, que ali não foi empregado na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído das águas. Era o elemento básico, né, para toda a criação. Isso porque consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está escrito: o Espírito de Deus pairava sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, e que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água havia se tornado símbolo da natureza material, assim como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, portanto, se o homem não renasce com o seu corpo e com a sua alma, é nesse sentido que, no princípio, elas foram compreendidas. Então, essa interpretação, diz Kardec, aliás, é justificada por estas outras palavras. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito, é espírito. Jesus faz aqui uma distinção incontestável entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Então, o espírito só pode ser criado por Deus. E ele segue dizendo: o espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Quer dizer, você reconhece o espírito, ele está diante de você, ele está reencarnado diante de você. Então você reconhece, você ouve o espírito, ouve a sua voz, mas você não sabe qual foi a sua vida anterior, a sua vida pregressa, e também não sabe qual a sua vida subsequente. Então, logicamente que isso aí indica o quê? Se o espírito teve de fato, né, uma outra vida, outras vidas, ele está falando de reencarnação. É isso, é preciso que a gente, né, comece a raciocinar e a juntar todas as frases, todas as palavras, para que a gente possa tirar dali a compreensão melhor ou maior. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou como a alma do homem. Nesta última acepção, tu não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que não se conhece que o espírito foi, nem o que ele será. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio. Quer dizer, ele nasceu agora, foi criado no momento do nascimento, você sabe, ó, tá aqui, né? Chegou agora. Esse é o início de tudo, mas não é o caso. Então ele diz: de qualquer forma, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por consequência, da pluralidade das existências. E muito interessante também, né, a gente perceber aqui, ele diz, significa que não se conhece de onde o espírito vem, nem para onde vai. Por quê? Porque para onde ele vai depende do que ele fizer, das suas escolhas nessa existência. O seu livre-arbítrio é que vai ser determinante. Então, como a gente observa, o futuro não tem uma realidade, ele não está formado, ele não tem uma existência real. O futuro vai ser fruto daquilo que você escolher e agir. Então, claro que você não pode saber para onde o espírito vai, porque vai depender do que ele vai escolher, do que ele vai fazer, das atitudes que ele achar que são as melhores na sua vida, na sua existência.
Então é dessa maneira que nós traçamos as nossas, o nosso futuro e como se diz, a nossa realidade através das nossas escolhas. Então nós temos essa oportunidade que Deus nos dá, né, a cada existência, essa oportunidade de progresso, porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede que nós alcancemos, né, o reino de Deus, a visão do reino de Deus, através das nossas escolhas, administrando bem, né, os instantes da nossa vida, o tempo, e devotando-nos à caridade e à prática do bem. E aí, com essa atitude, com esse perfil, nós renascemos e devemos ter propósitos firmes para levar adiante a nossa existência, superando então os obstáculos. Esse é o objetivo, né? A gente às vezes fica tão desesperado pelas coisas que nos acontecem, né? Mas é isso, são provas, e o objetivo é você trabalhar para superar os obstáculos que te cercam, para você ter uma vitória sobre você mesmo. Então, nada mais do que isso. Ah, mas é bem difícil. Sim, não é fácil porque nós ainda estamos aprendendo, mas vamos conseguir, já que agora sabemos que isso é quase como uma equação, não é mesmo? Marta, essa dissertação, digamos assim, que Kardec faz a partir deste item 5 até o 10º, é muito didática. Ele está mostrando a nós, ponto a ponto, essa história do encontro de Nicodemo com Jesus e sua relação com o ensino da reencarnação. Como disse Jesus, né? Cabe a quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir entender a mensagem. A gente não pode querer forçar a barra e fazer com que as pessoas aceitem esta interpretação muito lógica, muito bem elaborada, muito didática, como eu disse. Fica a critério de cada um, aceitar ou não aceitar, e arcar com as consequências da sua aceitação ou não. O futuro vai dizer quem está com a razão. Mas nós estamos já com o tempo terminado. Nos resta então desejar a vocês todos muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.